Desculpe, cara. Barry não parecia sentir pena. Parecia, sim, estar faminto. Não é nada pessoal. Brad voltou a olhar para Rose. Vocês vão me machucar? Por favor, não me machuquem. É claro que eles iam machucá-lo. Era uma pena, mas o sofrimento apurava o vapor, e o nó precisava se alimentar. As lagostas também sofriam quando eram jogadas dentro de panelas com água fervendo, mas isso não detinha os camponeses. Comida era comida, e sobrevivência, sobrevivência. E por falar em comida, Dr. Sono, do norte-americano Stephen King, é um prato cheio para você que gosta de livros de terror. Bom, eu já conheci alguns desse autor norte-americano consagrado, né, o rei do terror, já escreveu mais de 50 obras, e não por acaso muitas delas se tornaram filmes, né? Esse aqui em especial, Dr. Sono, ele é uma continuação. Ele é uma continuação de uma das obras mais famosas do Stephen King, de O Iluminado. O Iluminado foi um livro publicado em 1970, mas conforme o próprio Stephen King fala, ao final desse livro aqui, ele sempre se pegava pensando o que teria sido feito de Danny, do Daniel, aquele garotinho que lá em O Iluminado foi perseguido com um machado por seu pai, possuído em um hotel em Colorado, o Overlook. Né? O livro O Iluminado acaba com o Daniel se salvando, ele e sua mãe, mas seu pai ele é possuído por demônios ali daquele hotel e ele não consegue se safar. Dr. Sono foi publicado muito depois, mais de 30 anos depois, mais precisamente no ano de 2013, ele veio às bancas. E é um bom livro, muito bom livro para quem gosta de terror. Como e onde ele se passa? O contexto é desse mesmo jovem, o Danny, como era chamado por seus pais, no final de O Iluminado. É uma criança que consegue se salvar, ele e sua mãe, eles se mudam dali e vão para a Flórida. E lá o Danny está com 8 anos de idade. A história ela acontece no começo, a partir da década de 1980, mas há alguns saltos temporais e a maior parte de Dr. Sono se passa com o Danny já adulto, já com mais de 30 anos, ali a gente calcula que 30 e 40 anos de idade, já com a barba começando a ficar branca. Ele vai saltando de emprego em emprego porque ele continua sendo um iluminado, ou seja, ele tem algum dom premonitório e também mediúnico, ele consegue ver pessoas mortas. No início do livro, o Danny ele é perseguido já com 8 anos de idade, o livro acaba, o Iluminado acaba com 5, aqui em Dr. Sono ele começa com 8 anos de idade e ele volta a ser perseguido por um fantasma em específico, de uma mulher do quarto 237 do Overlook. Muito embora o hotel tenha sido destruído ao final de O Iluminado, esse fantasma continua perseguindo ele. E ele e a mãe fazem uma amizade muito forte com o Dick Halloran, que era o cozinheiro do Overlook, que também era um iluminado. Então, percebendo essa perturbação do seu filho, a Wendy, a mãe do Danny, entra em contato com o Sr. Dick. O Dick vai até a casa deles, ensina para o Danny, ainda criança, como controlar esses demônios que o atormentam. A partir daí ele consegue lidar um pouco melhor com toda essa iluminação que ele tem, mas não completamente. Ele encontra no álcool, o Danny encontra no álcool uma maneira de atenuar os efeitos desse dom, dessa iluminação que ele tem. Ele é inconstante no trabalho justamente por isso, por conta do alcoolismo. E o tempo passa até que um dado dia, depois de pular por várias cidades, vários empregos, ele costumava conseguir emprego como auxiliar de enfermeiro
em asilos de idosos, ele se fixa em uma cidade no estado de New Hampshire, em Fraser. E é aí que se desenvolve boa parte da história. A narrativa ela é, como geralmente é no Stephen King, é uma narrativa em terceira pessoa. E aí vai entrar em cena também uma personagem muito importante. E parece ser um padrão nas obras do Stephen King. Crianças, né? A gente vai conhecer uma criança de nome um tanto quanto peculiar, a Abra. A Abra também tem dons mediúnicos e ela também não sabe bem lidar com aquilo. E esses dons mediúnicos se manifestam desde os primeiros dias de seu nascimento. A peculiaridade da Abra é que ela é muito poderosa, só não sabe lidar com aquilo. A Abra mora numa cidade chamada Anniston, com seus pais, e a cidade de Anniston fica a cerca de 20 quilômetros da cidade onde Danny consegue se fixar, consegue se afastar do alcoolismo. Tem um grupo de AA, ele vai fazer amigos ali bem interessantes que vão ajudar mais adiante. Desde o início a Abra começa a manifestar esses dons mediúnicos dela e chega até um ponto que ela está com 12 para 13 anos de idade, é uma adolescente, e isso fica mais poderoso. E ela começa a fazer contato com Daniel. E é nesse momento em que entra em cena, em jogo, um grupo que se denomina o Verdadeiro Nó. Nas palavras de Dick, o amigo de Danny, o verdadeiro nó são demônios vazios que vão se alimentar da iluminação de crianças, porque aqui chega-se à conclusão de que a iluminação, esses dons mediúnicos, eles são mais fortes durante a primeira fase da vida, durante a infância e início da adolescência. E essas crianças, esses adolescentes que são vítimas do verdadeiro nó. Esse verdadeiro nó é um conjunto de pessoas, de demônios que se alimentam disso e matam essas crianças. Então a história vai se passar, principalmente aqui, são muitos personagens. O Stephen King, ele alimenta o seu enredo, o seu roteiro com muitos personagens a todo momento. Há muitos personagens importantes, além dos protagonistas, mas dá para dizer que a história de Dr. Sono envolve o Danny, o menininho lá de O Iluminado, a Abra, essa adolescente também muito poderosa, e o Verdadeiro Nó, que é um grupo de pessoas que andam por trailers pelo país, pelos Estados Unidos, à caça de crianças iluminadas. A história vai girar basicamente em torno disso daí. Dr. Sono, né? Por que o título Dr. Sono? Bom, é uma história de terror, né? E a gente vai perceber bem logo no início que o sono e o Danny vai trabalhar em asilos. Ele vai ficar conhecido como Dr. Sono. E o sono aqui não é o sono de você dormir e acordar no outro dia pela manhã, não. O sono é a maneira como a história se refere à morte. O Danny, ele tem a capacidade de auxiliar as pessoas a dormirem, ou seja, a morrerem, a fazerem a passagem, né? Então, esse é o elemento interessante aqui. Ele vai usar a iluminação dele para auxiliar essas pessoas. O problema é que o Verdadeiro Nó descobre os poderes da Abra e vão atrás dela. Ela, em contato com o Danny, vai pedir ajuda, e o Danny, junto com outros amigos, principalmente do AA, dos Alcoólicos Anônimos, ali daquela cidade onde ele se baseou e está lá trabalhando há mais de 10 anos, vão tentar protegê-la da maneira que conseguirem. Basicamente, é isso. E ainda sobre o sono, tem uma passagem que ela é bastante reveladora. Diz o seguinte: isso aqui é fazendo referência ao Danny. Ele se viu pensando em Charlie Hayes e em todos aqueles antes e depois de Charlie Hayes que ele viu deixar este mundo, no papel de Dr. Sono. Algumas pessoas chamavam o momento da morte de passagem. Dan gostava disso porque parecia mesmo certo. Quando se viam homens e mulheres fazendo a passagem diante de seus olhos, deixando essa miniatura de mundo chamada realidade para ir para um
tipo qualquer de infinito no além, a maneira de pensar mudava. Para os que estavam naquela situação extrema, era o mundo que passava. Naqueles momentos de passagem, Dan sempre se sentia na presença de uma enormidade invisível. A história se constrói, como eu disse, com muitos personagens, muitos elementos, de uma maneira, inclusive, muito acelerada, né? Que te prende. Você quer. Esse livro aqui ele tem cerca de 460 páginas. Eu li ele em 2 dias, porque ele te prende e você entra naquela. Se você mergulhar nesse universo de terror, você vai ficar ansioso para saber como que vai acabar, né? E agora uma crítica, né? Mas eu acho difícil ser diferente quando se trata desse gênero de terror. Mas o que eu percebo é o seguinte: no livro, o escritor ele enche de fatos e elementos, coisas acontecendo num ritmo alucinante. Isso é bom que te pega. Por outro lado, eu sinto falta, para mim que gosto também, não só, mas também de clássicos, me faltam, não sei, reflexões, nuances, contextos. Me parece um tanto quanto vazio nesse aspecto de reflexões, né, de ponderações, né, e isso eu sinto falta, né? E é o que eu percebi em O Iluminado, que eu percebi em Do Cemitério, o que eu percebi agora em Doutor Sono, que são os livros que eu já li do Stephen King. Mas é claro que isso não prejudica o seu entretenimento. Eu também assisti o filme, tem um filme, Doutor Sono, tá na Amazon Prime Video. Ele saiu em cartaz em 2019. Assisti, né, o filme também, e mais uma vez ficou claro para mim que livro é muito melhor do que filme, porque sem mencionar a questão que eles alteram muito. Claro, são artes diferentes, linguagens diferentes, eles alteram muito a história, mas muitos detalhes não são citados, até por se tratar de cinema, mas deixou muito a desejar. Não só por isso, sabe? Mas, mais uma vez, eu tive confirmada a minha convicção de que sempre o livro é melhor do que o filme, né? Então fica a dica para você que gosta de terror e para você que está procurando um gênero de que goste. Talvez a sua praia seja o terror e nada melhor que começar por clássicos consagrados do terror internacional. Comece então aqui pelo norte-americano Stephen King. Primeiro leia O Iluminado, depois leia Doutor Sono.